Mais um vídeo aqui pro meu canal Nice to Meet You Canada. Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda, moro no Canadá há 6 anos, vim como turista, fiz todo o processo, virei estudante, enfim, hoje sou residente permanente e ali a caminho de conseguir a residência permanente não, a cidadania canadense. Eu estava de férias no Brasil nessas últimas 3 semanas e eu vou contar o que me chocou, né? Nessa ida ao Brasil. Primeiro, claro, os valores das coisas, gente, tá tudo muito caro, principalmente agora nesse mundo que eu tô de mãe, família. Eu falei, gente, alguns amigos me perguntaram, né, você voltaria pro Brasil? Eu falei, eu não tenho dinheiro pra voltar pro Brasil. Como é que eu vou criar um filho aqui no Brasil com esses valores? Tudo muito caro, eu não tô nem falando assim de uma vida de luxo. A gente tava passeando lá e às vezes uma ida num bar você não gastava menos de 300 reais. Então isso me chocou. E aí com o poder de compra do Brasil, né, em comparado aqui no Canadá, eu vejo que assim, aqui a gente tem acesso a muito mais itens do que lá. Então lá, para você conseguir se divertir, você tinha que gastar muito. E para quem ganha ali um pouquinho mais do que um salário mínimo, pesa demais. Você tem que escolher entre, às vezes, pagar uma conta e fazer uma compra do mês. A gente foi no mercado, eu fiz uma compra ali pra fazer uma tábua de queijos, gente. Uma tábua de queijo pra umas 10 pessoas. A gente gastou 300 reais numa sacola, em uma sacola do mercado. Tudo que a gente comprou em uma sacola e deu 300 reais. Tudo muito caro, muito, muito caro. Eu fiquei chocada. E olha que mesmo convertendo, eu ainda pensei, será que eu sou muito mão de vaca? Não é possível. Eu achei tudo muito caro. Eu falei, eu não teria dinheiro pra morar aqui no Brasil. Por quê? Aqui, pra quem não sabe, aqui no Canadá, o seu filho, dos 4 anos, algumas províncias são 5 anos, até o colegial, é gratuito a escola. Você não paga nada. Ou seja, como é que eu vou ter vários filhos, né? Ah, louca, vários filhos. No Brasil, vou dar aqui um exemplo em relação à creche. Quando a Amy começou na creche dela, né, que é uma creche Montessori, ou seja, tem todo um método super importante ali no desenvolvimento da criança, era $1.700. Sim, choca. Caramba, $1.700? Sim, mas $1.700 é menos que um salário mínimo. É praticamente a metade de um salário mínimo aqui no Canadá. Uma creche, meio período. Isso porque a Amy, ela estuda das 8 às 5. 8 da manhã às 5 da tarde, ou seja, integral. Uma creche aí em São Paulo, minha amiga estava me passando os valores, né? Das 7 da manhã ao meio-dia, você não desembolsa menos que 2.500. Meio período, 2.500, ou seja, o dobro de um salário mínimo. Assim, deve ter alguns lugares um pouco mais em conta, mas eu tô querendo comparar e fazer uma comparação de lugares com ensino de qualidade, que é o mesmo que às vezes a gente encontra aqui de forma até gratuita. Enfim, esse rolê da creche da Amy ainda melhorou este ano, quando entrou o subsídio do governo. Ou seja, agora a gente paga em média $850 por mês. Então caiu aí bastante, graças a Deus. Porque era assim, é mais fácil, mas ainda, claro, pesava. Agora imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, às vezes o casal, não tem como colocar numa creche de qualidade, numa escola de qualidade. E às vezes o casal ele precisa trabalhar o período inteiro. Então como é que vai deixar essa criança no período integral? Um outro exemplo também que a gente passou lá, por exemplo, claro que assim, eu tava achando tudo muito caro, mas tinha algumas coisas que a gente queria ter a experiência. O meu marido, ele é canadense, ele sempre quis ir no Brasil em uma churrascaria dessas de rodízio. E aí a gente falou, então vamos na melhor que a gente tem lá em São Paulo, que é o Fogo de Chão. Eu mesmo nunca tinha ido no Fogo de Chão. E olha que eu morei, sei lá, 30 anos lá em São Paulo, eu nunca tinha ido. Porque era algo que era fora da minha realidade e eu preferia, às vezes, usar o dinheiro para outras coisas, que no caso, na época, era o meu Plano Canadá. Tudo que eu tinha, eu colocava no meu Plano Canadá. Enfim, fomos no Fogo de Chão. O Fogo de Chão custou $278 por pessoa. Ou seja, 43 horas de trabalho uma pessoa que ganha ali o salário mínimo no Brasil. Aqui, se a gente fosse... Eu converti, né? Então, eu fiz lá como se fosse em dólar, daria $76, que é aqui um valor, assim, razoável de um bom restaurante. E daria 4 horas e meia de trabalho. Ou seja, uma pessoa aqui com um salário mínimo
com apenas 4 horas e meia de trabalho, consegue ir tranquilamente no fogo de chão. Então, neste restaurante, assim, foi muito bom eu poder converter e lembrar que eu faço dinheiro em dólar, né? Então, deu bastante diferença. Falei, gente, uma pessoa ela precisa trabalhar 43 horas pra vir aqui no mesmo restaurante. Então, a vida em São Paulo tá muito, muito, muito cara. Um outro ponto que eu quero levantar também, que quero ressaltar nesse vídeo, foi a segurança. Eu tinha planejado fazer vários vídeos, vários conteúdos dentro do mercado, nos pontos turísticos, vendo meu marido experienciar, ter a experiência, né, de fazer algumas coisas pela primeira vez lá no Brasil. Mas e o medo de ficar andando com o celular na mão? Gente, olha assim, que o meu nem é o último, o iPhone, mas medo de ser assaltada, principalmente em São Paulo. Quando eu fui pra Minas, que minha família, né, meus pais, eles estão de volta morando em Minas, é uma cidade do interior, aí lá eu me sentia mais segura. E aí eu entendi muito a questão do porquê as pessoas vão pro interior. Eu sempre fui uma menina de cidade grande, eu falava, eu não vou morar no interior, não tem nada pra fazer, que não sei o que. Eu entendo hoje o porquê. Você poder andar na rua com o seu celular, sabe, sem medo. Claro que tem violência, tem, mas muito menos do que uma cidade grande. Uma cidade grande, ela ainda proporciona uma vida muito mais agitada. Você tem acesso a várias coisas diferentes, ainda mais eu que estou morando aqui na capital. Eu sinto falta da agitação de Toronto, então voltar para o Brasil e passar ali alguns dias em São Paulo com aquela agitação e bares. Levei meu marido na Vila Madalena, pirou na Vila Madalena, já quer voltar para o Brasil só para ir na Vila Madalena de novo. Mas, gente, a gente tem uma energia, uma coisa assim, mesmo sendo caro, você vê que os restaurantes, as baladas, tá tudo lotado. O pessoal tá parcelando, mas tá vivendo. É isso que eu percebi, que ninguém tá deixando de viver, não. Mas eu entendo que vai ser mais difícil juntar dinheiro para o Plano Canadá nessa situação do Brasil, né? Com tudo absurdamente caro. Comecei a falar de segurança e voltei a falar nos valores, né, que estão caros. Voltando ao assunto de segurança. Aí eu entendi o porquê que algumas pessoas vão, né, morar em cidade do interior, tá? Vocês se sentem muito mais seguros. E, claro, tem coisas assim que não dá pra fazer. Eu não consegui, foi o que eu falei, não consegui gravar muitos vídeos. Minha aliança, por exemplo, eu não levo minha aliança pro Brasil, porque, enfim, né? Eu não ia usar lá, então por que levar? E aí o que aconteceu? Uma curiosidade agora sobre a minha aliança. Comi horrores no Brasil, gente, mas comi. Eu nem postei todos os bares que eu fui. Sabe quando você vai, você faz videozinho e tal? Mas acontecia tanta coisa. Num dia só, meus amigos mesmo falavam assim, nossa, não tô conseguindo acompanhar seu dia. E tem coisa que eu nem postei, mas eu comi muito no Brasil. E minha aliança não serve mais. Esse anel eu comprei lá no Brasil mesmo. E baratinho. E só pra poder ficar de aliança. Eu tava com muita saudade de comida, de mãe, né? Assim, aquele temperinho de casa. Eu fui em rodízio de comida japonesa, rodízio de carne. E nos bares mesmo eu comi muita coisa que eu sentia falta. Então, era coxinha, era risoles, era mandioca frita, carne seca, pastel. Eu comi de tudo. E eu até postei lá na rede vizinha que eu tava com 131, eu acho, libras, né? Quando eu fui pro Brasil. Aí voltei, estou com 135,4, que é 61 quilos. E eu preciso baixar para 55 quilos, 122 libras. Então, porque eu tô com a intenção, né, de engravidar nesse ano de 2024, terei um segundo bebê. E eu quero baixar esse peso para poder ser igual a gravidez da Amy. Da Amy eu não engordei quase nada. Quero ter a mesma experiência de voltar rápido, porque... E foi muito mais fácil também, né? A gente tava no meio de uma mudança, eu com a barriga de 9 meses, pintando parede. Eu achei que minha disposição tava muito boa, mesmo com a gravidez. Claro que cada gravidez é uma gravidez. Pode ser que seja tudo diferente na segunda gravidez, então, enfim, mas eu quero baixar aí uns quilos até pra poder me programar certinho pra engravidar este ano. Essa é uma das coisas, então eu penso em ter mais filhos, ou seja, morar no Brasil não é uma realidade mais pra gente, porque a gente não daria conta de dar uma educação de qualidade, segurança pros nossos filhos. Eu vi as escolas, as casas, todo assim, muro alto, arame farpado, 1000 câmeras. E aqui você vê as escolas abertas, as crianças vão pra escola andando, aqui eu vejo meus filhos, meu vizinho andando
Eles vão sozinhos pra escola, tranquilamente. Abrir mão de toda a segurança que eu posso proporcionar para os meus filhos aqui no Canadá pra morar em um país que eu vou ficar com o coração na mão cada vez que eles saírem pra ir pra uma festa ou mesmo pra ir pra escola. E a gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí, pra você ter certeza, né? Nunca dá pra falar que tem certeza que vai estar todo mundo seguro, você tem que desembolsar aí muita grana. Eu fui visitar algumas amigas assim, só pra entrar no prédio, são tipo 3 portões até você conseguir ter acesso ao prédio. Então, isso é o que você tem que pagar pra ter segurança e conforto, né? Pelo menos na cidade de São Paulo. Então, realmente, eu achei que assustou, pra ser bem sincero, mas foi importante, porque eu sempre tô aqui falando, vamos juntar dinheiro, o Plano Canadá tá aí, é pra todo mundo, e sinceramente, às vezes não é, às vezes é muito difícil. Eu espero muito que os salários também tenham subido pelo menos um pouco, porque eu fico pensando assim, o salário que eu tinha quando eu vim pra cá, pro Canadá, com a vida que, pra ter uma vida legal lá, né, eu não teria condição de ir num bar, ficar gastando 300 em um bar numa noite. É muita grana. E roupa, então. Aqui eu tenho acesso a muito mais roupas de marca, mas não, eu não tô falando marcas de luxo, que eu não sou muito de marca de luxo. Mas, marcas boas. Muito mais fácil do que lá. Lá é absurdamente caro roupa. E aí o meu marido até pesquisou lá online, que o Brasil é um dos lugares que mais roupa é mais caro. Mas tem uma coisa, gente, que não tem jeito, os cortes. Tem roupa, nossa, no Brasil, que o Brasil faz roupa pro corpo brasileiro, então valoriza o corpo brasileiro. Tem umas roupas aqui que, ai meu Deus. Então eu tava na intenção de comprar roupa no Brasil. Enfim, fica pra próxima. Mas foi isso, assim, fora o calor. O calor também é algo que me chocou muito. Quando a gente chegou lá, tava, sei lá, 35. E a gente saiu aqui de menos, sei lá, 5, né? Menos 6. Então, a hora que a gente saiu do aeroporto, assim, veio aquele bafo na cara, a gente melada, e não tem ar-condicionado na casa dos meus pais em São Paulo. Em Minas, na casa deles, é mais arejada, mais aberta a casa. Em São Paulo, como eu acabei de falar, é tudo muito mais fechado. Então a casa era quente, tava difícil de dormir. A Amy, coitada, ela nunca... Eu levei um monte de roupinha bonitinha pra ela. Ela andou de fralda 90% do tempo. Só de fralda. Porque não tinha condição de pôr roupa nela. Tava muito quente, coitada. E ela ainda ficou com aquelas bolinhas de quando tá quente, né? Ela foi pra escolinha hoje. E aí a professora até falou, a gente notou que ela tá com umas bolinhas. Então ela falou, não, é do calor, não se preocupe. Mas finalizando, assim, no geral, amei ter passado o Natal lá com a minha família. E assim, eu sou de uma família grande, então... A gente colocou a mesa assim na garagem, umas 40 pessoas. Não, mentira, tinha 26 pessoas, acho. 26 pessoas sentadas ali nas mesas juntas, tudo na garagem da casa dos meus pais. Aí a família do meu pai também mora lá perto, mora tipo ruas, né, sei lá, 3 ruas pra frente. Então eu fui lá também passar Natal com eles. Então a família toda junta, a casa cheia, eu senti muita falta disso. E foi como estar de volta, né, às suas origens. Eu amei ter passado as festas lá. Na volta, por conta de ser essa época de festa, a gente sofreu um perrengue aí no aeroporto de Guarulhos. Mas no final deu tudo certo, chegamos. Vou falar que fez muita diferença no aeroporto, por a gente estar no Brasil com uma bebê no carrinho, são as filas de prioridade. Então assim, isso ajudou na hora de fazer o check-in, na hora de passar pela imigração. O fato também de eu ser casada com um estrangeiro, na hora de passar pela imigração, a gente foi pela fila de estrangeiros, então acabou sendo bem mais rápido. E aí o meu marido até falou, ele falou, nossa, graças a Deus aqui no Brasil existe essas filas de prioridade, que aqui no Canadá não tem. Se a pessoa tá grávida de 9 meses, se ela se sentiu ok de sair de casa, então ela está ok pra ficar numa fila, seja lá quanto tempo vai demorar. Então aqui não tem essa cultura, né, de deixar... claro que assim, tem a educação, então às vezes uma pessoa ela vai levantar por educação, mas não tem uma fila especial para aquela condição, se a pessoa tá grávida ou é idoso, enfim, não tem. Então isso fez muita diferença. Canadá não tem disso, mas tem 1000 outros benefícios. Eu estou aqui para mostrar para vocês os benefícios de morar aqui no Canadá, de estudar, fazer uma faculdade aqui no Canadá. Eu te ajudo com toda a parte de burocracia, visto, imigração, matrícula nas faculdades, ou fazer um intercâmbio. Eu comecei com um intercâmbio.
né? Então foi um intercâmbio para estudar inglês nas férias que mudou toda a minha vida e comecei esse plano Canadá. E hoje eu me sinto muito mais em casa aqui do que no próprio Brasil, né? Então, às vezes você precisa de um intercâmbio para dar aquele pontapé inicial, conte comigo. A gente tem várias escolas com várias promoções. Me chama lá na Rede Vizinha também por DM. E é isso, não deixe de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Bye!